Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes da Universidade Estadual de Maringá. Nós estamos aqui hoje para mais um episódio do quadro do nosso canal intitulado Notícia Crimes. Como nós sabemos, no quadro do nosso canal Notícia Crimes, nós veiculamos algumas notícias que são francamente criminosas, que ficaram conhecidas pelo Brasil todo, e explicamos exatamente qual foi o crime cometido pela pessoa imputada, enfim, todo o acontecido e a tipicidade penal dos acontecimentos. Bom, a notícia Crimes que chamou a atenção do Brasil nessa última semana, é uma semana em que nós vivemos um período pré-eleitoral do segundo turno, foi a prisão do ex-deputado federal Roberto Jefferson, do PTB. A prisão do ex-deputado federal chamou atenção pela maneira como ela foi realizada, não é? A prisão ela foi decretada pelo ministro do Supremo do Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, uma vez que havia acusações que pesavam contra o ex-deputado relacionadas a inquéritos que estão correndo perante o Supremo Tribunal Federal, inquéritos relativos a fake news, a ofensas a ministros, particularmente a ministra da Suprema Corte, Carmen Lúcia. Então, como os ofendidos são pessoas que têm esse foro por prerrogativa de função, embora um ex-deputado, ele responde perante o Supremo Tribunal Federal e também porque está sendo acusado de alguns crimes contra o Estado Democrático de Direito, alguns crimes que estão elencados lá no final do Código Penal Brasileiro, por exemplo, o artigo 359-L, que é a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, e outras incitações e ofensas que Roberto Jefferson tem feito pelas redes sociais. Ele já estava com a prisão decretada há um certo tempo, mas era uma prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica, uma série de restrições. O próprio Alexandre de Moraes, no decreto de prisão, ele elenca as restrições a que Roberto Jefferson estava submetido, por exemplo, não fazer manifestações em redes sociais, não ter contato com outras pessoas implicadas e indiciadas como ele neste mesmo processo, não se manifestar, obviamente, com ofensas, né, nem de forma alguma, através de seus perfis, não fazer uso de violência, não podia sair de casa, a não ser que houvesse um controle muito rigoroso das suas saídas e por isso mesmo usava ou deveria usar a tornozeleira eletrônica. Isso são requisitos da prisão domiciliar, porque a pessoa não fique presa exatamente numa prisão tradicional, até porque houve alegações de sua defesa em relação ao estado de saúde de Roberto Jefferson para ficar nessa prisão domiciliar. O problema ele voltou a ofender a ministra Carmen Lúcia, em particular do STF, e a praticar outros crimes pelas redes sociais, e são crimes permanentes que ficam, né, com aqueles vídeos rodando. Então, a prisão novamente foi decretada no último domingo, 23 de outubro, e os policiais federais, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, foram cumprir esta prisão com ordem judicial, mandado judicial, ok, pessoal? Não é presidente da República, não é político que manda prender ninguém, é juiz, né? E no caso desse magistrado, ele é um ministro da Suprema Corte, do STF brasileiro, Alexandre de Moraes, mandou prender novamente para que ele fosse levado realmente à prisão, a prisão cárcere, né? E não mais ficasse em prisão domiciliar. E aí, chegando na casa dele, vamos ver o que aconteceu. A reportagem é do Jornal Nacional. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, converteu a prisão em flagrante do ex-deputado Roberto Jefferson em prisão preventiva. Agora, ele não tem prazo para ser solto. Alexandre de Moraes afirmou que a medida é necessária para a garantia da ordem pública, por causa do vasto volume de armas e munição encontrado na casa de Jefferson no interior do Rio. No domingo, o ex-deputado recebeu agentes da Polícia Federal com tiros de fuzil e granadas. A polícia continua investigando para entender exatamente como tudo aconteceu. A mulher que aparece mancando nessas imagens é Carina Lino de Oliveira. Ela é a policial federal ferida no tiroteio provocado por Roberto Jefferson. O laudo da perícia mostra que Carina de Oliveira ficou com fragmentos de metal alojados nos quadris, além dos ferimentos na testa, no braço e na perna. Mas os peritos suspeitam que o ferimento na perna poderia ter sido muito maior. A agente da PF carregava junto à perna, no coldre, uma pistola que teve o bico arrancado por um tiro de fuzil. Os peritos investigam a possibilidade de que um dos tiros de Roberto Jefferson tenha atingido a arma da policial federal. Em frente ao portão da casa de Roberto Jefferson, ao redor do carro da Polícia Federal, uma outra descoberta dos peritos está sendo investigada: pregos. As granadas arremessadas pelo ex-deputado eram de som e luz, feitas para atordoar e desorientar. A polícia investiga a possibilidade de que Jefferson tenha prendido os pregos nas granadas com fita adesiva, para que elas provocassem também ferimentos em quem estivesse perto da explosão. Roberto Jefferson confessou no depoimento que atirou 3 granadas.
Os peritos agora tentam juntar os fragmentos, pinos e lacres que encontraram na casa para ver se o número de explosivos arremessados está de acordo com o depoimento do ex-deputado. Estilhaços de granada foram encontrados até mesmo dentro de uma das casas vizinhas. Casa que, no momento dos tiros e explosões, recebia uma festa de crianças. Além das dezenas de perfurações no carro da Polícia Federal, um dos tiros também atingiu um carro de outro vizinho de Roberto Jefferson. A busca feita na casa depois da prisão encontrou um fuzil calibre .556, uma pistola e 7.700 cartuchos de munição para diversas armas. Os peritos voltaram hoje à casa de Roberto Jefferson para novas buscas. Eles tentam estabelecer o roteiro exato do que aconteceu no último domingo. Outra linha de investigação busca saber como alguém em prisão domiciliar conseguiu formar o arsenal usado no ataque aos policiais federais. Então, pessoal, é grave, né? A pessoa, ela tem ali contra ela uma ordem, um mandado de prisão expedido por um juiz, como a gente já acabou de falar, e ataca com uma brutal violência, né? Essas pessoas que foram cumprir o seu dever de realizar a prisão. Não são elas que são as mandantes, né? São 4 policiais federais cumprindo a ordem de um juiz. Muito se foi falar durante a semana de como isso pode ser influenciado, né, de como isso está sendo tomado na campanha eleitoral e, enfim, o que foi que aconteceu com Roberto Jefferson depois deste momento. Ele foi indiciado por 4 tentativas de homicídio, ok, pessoal? E também pelo porte ilegal de uma série de armas de fogo e munições, que nós já vamos comentar aqui no nosso quadro Notícia Crimes. Mas o mais importante, e que eu quero colocar aqui nesse vídeo para vocês, é que existe algo subjacente à prisão de Roberto Jefferson. Não é simplesmente tentativa de homicídio que aconteceu ali, ou porte ilegal de armas de fogo ou munição. Quando uma pessoa resiste à prisão, a uma ordem de prisão legal, emitida por uma autoridade que está imbuída de sua competência, nos termos legais da lei, não é uma arbitrariedade, tudo foi justificado. Então, nós temos uma prisão legal, uma ordem legal emitida por uma determinada autoridade, aí nós temos a problemática de um crime que não foi aventado, não foi aventado no inquérito que corre contra Roberto Jefferson, mas que de fato aconteceu, que é o crime de resistência, ok, pessoal? De resistência à prisão ou a qualquer outra ordem legal emanada de autoridade pública. Então vamos ver lá, vou colocar para vocês, o crime que de início e de fato cometeu Roberto Jefferson, ok? É o artigo 329 do Código Penal Brasileiro, que está ali entre os crimes contra a administração pública, do capítulo 11 do Código Penal Brasileiro, e particularmente do título 2º, que são crimes cometidos por cidadãos comuns, ele é um cidadão comum, contra a administração pública, ou seja, contra o Estado, né? Não é contra, vejam, há crimes cometidos contra pessoas físicas, nós vamos colocar já quais são, mas há um crime maior cometido contra a coletividade, a administração pública, o respeito ao Estado, os 3 poderes, enfim, a ordem em geral, né, que é o crime de resistência, artigo 329, vamos colocar aqui no rodapé para vocês. Então, o crime de resistência diz assim: opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça funcionário competente para executá-lo ou a quem ele esteja prestando auxílio. Ok? Então, opor-se à execução de um ato legal, a gente falou que esse ato legal ele tem que ser emanado de uma autoridade competente, como o ministro Alexandre de Moraes, não pode ser um ato de uma pessoa qualquer, ele tem que estar revestido de todos os seus requisitos de ato legal, essa prisão está justificada, essa prisão se encontra um fulcro processual ou violação das condições da prisão domiciliar e ou violação, né? Ele realmente está fazendo contatos externos e violando a prisão domiciliar, então fulcro para decretação desta prisão. Não era uma prisão que implicava ali um flagrante naquele momento, mas foi com uma ordem judicial, né? Então foi lá uma prisão que de fato é um ato legal. Mediante violência ou ameaça ao funcionário competente para executá-lo. Veja aí está a questão da resistência de Roberto Jefferson. Realmente foi mediante violência. A violência, quando se fala violência no Código Penal, é violência física, ok, pessoal? Não é só a violência moral. A ameaça é uma violência moral, né? Se ele aponta uma arma, já é uma ameaça, já é uma grave ameaça. Mas ele fez mais do que isso, pessoal. A gente viu na reportagem que ele disparou entre 50 e 55 tiros de fuzil, que é uma arma de uso restrito, contra a viatura e contra os policiais, que de fato ficaram machucados, 2 saíram machucados, sangrando, né, e foram levados ao hospital às pressas, né, ficaram com um tiro alojado no quadril, com ferimentos na cabeça, enfim. 2 deles foram francamente feridos e também foram atiradas 3 granadas, né, 3 granadas contra a viatura,
né? E as granadas, elas continham pregos atados a elas para que pudesse machucar, não só causar, né, um susto, como ele alega que só fez para assustar, né? Com esse tipo de armamento, acho que é mais do que assustar. Que não tinha, então, alega que não tinha dolo de matar, nem machucar ninguém, mas o fato é que sim, o instrumento, né, como já dizia Veltzer, o dolo não está só na cabeça do autor, o instrumental utilizado por Roberto Jefferson, um instrumental extremamente perigoso, né, são armas de uso restrito, então é fuzil, então é granada, quem pode ter isso em casa, né? Ou seja, isso implica que necessariamente o dolo se manifesta num tipo objetivo de violência, já veremos que essa violência se perfaz em tentativa de homicídio, né, como de fato foi. Então, violência ou ameaça, que não foi o caso, foi mais do que isso, a funcionário competente para executar, que são os funcionários da Polícia Federal, né, não são funcionários quaisquer ou de outra polícia, são os funcionários da Polícia Federal cumprindo ordem do STF, ou a quem ele esteja prestando auxílio. Esse final é interessante dentro da doutrina da resistência, porque o crime de resistência pode ser praticado contra um particular, mas é um particular que esteja prestando auxílio ao servidor público. Então, só uma pessoa prender a outra é possível, certo? Isso é possível dentro do Código de Processo Penal, artigo 301. A prisão em flagrante pode ser decretada por qualquer um de nós, por qualquer um do povo. Só que aí não vai haver a resistência. Se alguém resiste a uma prisão decretada por mim ou qualquer outro. Então, eu vejo um flagrante delito, um delito acontecendo naquela hora, ou que acabou de ter sido cometido, eu posso, se conseguir, imobilizar essa pessoa e prendê-la, né? Ela acabou de cometer um delito. Só que eu, Gisele, não tenho essa competência. Eu sou servidora pública, professora, mas não tenho a competência que tem um policial, por exemplo, para prender. Então, uma resistência contra mim seria uma mera lesão corporal, mas uma resistência contra um policial federal é a resistência do 329. E quem esteja acompanhando naquele momento o policial também, a quem esteja acompanhando, se houvesse ali particulares também. Mas havia apenas os 4 policiais, né? Então, não resta a menor dúvida da tipicidade do comportamento de Jefferson, tá? A pena de detenção de 2 meses a 2 anos. Não é uma grande pena. Mas não é só isso, tá? Nós temos que, depois do crime básico que ele cometeu, que foi pouco falado, mas que é basicamente esse crime, nós temos um parágrafo primeiro e, finalmente, nós temos um parágrafo segundo muito importante que eu vou colocar aqui para vocês, que é o que interessa para nós aqui no nosso quadro Notícia Crimes, que diz, parágrafo segundo, as penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. De novo, as penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das penas correspondentes à violência. Ou seja, aqui nós temos autorização para que haja uma soma, né, um concurso material de crimes, como nós falamos na dogmática penal, uma soma entre o crime de resistência e a violência praticada. Então, o crime de resistência foi praticado, mas ele não vai ficar absolvido, não. Ele vai ser somado, ter suas penas somadas, a gente já viu que as penas são de 6 meses a 2 anos, à violência praticada. Aí vem, qual a violência praticada por Jefferson? Bom, gente, foram 4 tentativas de homicídio, porque, embora 2 pessoas saíram feridas, todas elas foram objetos de 55 tiros de fuzil e de 3 granadas, inclusive granadas com potencial para machucar ali, porque estavam revestidas de parafusos ou pregos, ou algo assim. Não resta a menor dúvida que isso são tentativas de homicídio, né? Mas teve gente que não foi nem machucada. Não precisa, tá bom? Aí nós voltamos para a questão do dolo, do armamento, da maneira como foi empregado, em direção a quem e a que parte do corpo dessas pessoas, partes vitais do corpo dessas pessoas, isso foi atirado, né? Isso não foi atirado no chão, isso foi atirado para longe, isso não foi atirado para cima, né? E mesmo assim atirar para cima é crime também. Ou seja, isso são claras tentativas de homicídio. Ainda que não se atinja a integridade física de ninguém, eu posso dar um tiro na cabeça de uma pessoa, pegar de raspão ali na parede, aqui atrás, e isso é uma tentativa de homicídio contra essa pessoa. Mesmo que a pessoa saia ilesa, porque, poxa vida, pegou na parede a poucos centímetros da cabeça da pessoa. A tentativa, ela diz respeito, segundo o artigo 14 do Código Penal, àquele crime que não se executa por circunstâncias alheias à vontade do sujeito. Mas ele queria. Se dependesse dele, matava, tá? Quais os crimes, então, pelos quais ele foi indiciado? Além dessa resistência que a gente já falou, que também faz parte do rol ali, embora não conste no inquérito, ele praticou o crime de homicídio qualificado 4 vezes. Qualificado pelo quê, gente? Recentemente nós temos que o crime de homicídio, ele ganhou qualificadoras, né? Crime do artigo 121, muitos conhecem, matar alguém. Matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Matar uma pessoa, mesmo na tentativa, que eu acabei de narrar como é a tentativa, é um crime. Eu posso atentar contra a vida dos outros, né? O crime dos mais graves que há no ordenamento, dos crimes mais antigos que há na história da humanidade. Não posso tirar nem tentar tirar a vida de ninguém, é o bem jurídico maior que existe.
Bom, esse crime 121, com pena de 6 a 20 anos, é só homicídio simples, porque a situação pode se agravar muito, e basicamente no parágrafo 2º, nós temos várias qualificadoras, agora nós ganhamos ainda mais qualificadoras recentemente, do crime de homicídio. Então, entre as qualificadoras está o feminicídio, o uso de meios cruéis, o motivo fútil, o motivo torpe, e nós temos, muita gente não sabe porque é uma novidade realmente recente na nossa legislação, nós temos 9 qualificadoras e a 8ª qualificadora é o homicídio com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, tá? Homicídio, então, o homicídio qualificado, parágrafo 2º, inciso 8º, em homicídio praticado com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, tá? E aí é que nós chegamos em Roberto Jefferson, porque foram tentativas, é claro, mas não de um homicídio simples. Esse homicídio realmente é um homicídio muito mais grave, ele merece pena penas bem mais graves de 12 a 30 anos de reclusão. 12 a 30 anos de reclusão, penas de homicídio qualificado. Claro que foram tentativas e ele faz jus a uma diminuição de pena em cada uma delas. Por quê? Porque essas armas, gente, não são armas quaisquer, não é? Elas têm um potencial lesivo muito grande. As armas de uso restrito ou proibido são aquelas de uso restrito das forças armadas, né, Exército, Marinha, Aeronáutica. Além das forças armadas, as forças de segurança pública, a polícia, alguns cidadãos civis e pessoas jurídicas podem ter essa permissão também, mas isso é bastante restringido, porque são granadas, são bazucas, são fuzis, né? São pistolas automáticas. E aí vem o problema que se acresce a Roberto Jefferson, porque também cometeu, além desse crime que eu estou colocando para vocês aqui, que é gravíssimo, né? Que é o homicídio qualificado 4 vezes praticado contra 4 pessoas, embora em fase de tentativa, poderia ter matado qualquer uma dessas pessoas. Porque se dependesse dele, realmente ali, dolo ele tinha. Já expliquei como acontece o dolo, como o dolo se externaliza também. Ele atirou contra essas pessoas, contra essa viatura. Isso está longe de ser um tiro só para assustar, de algo só para causar um tumulto. Olha quantas vezes ele atirou, olha quantas granadas ele atirou, olha o emprego, né, e o calibre do armamento que ele tinha em casa e que ele usou. Ele empregou, né? Agora, ter em casa também é um problema, né? Porque o que ele estava fazendo com esse armamento em casa, uma vez que ele não tinha autorização para isso? Aí nós entramos no Estatuto do Desarmamento, que é a Lei 10.826 de 2003, é uma lei antiga, já foi profundamente reformulada, que no seu artigo 16 proíbe o uso, a posse, o porte de armas de fogo de uso restrito, porque uso restrito justamente são restritos a alguns profissionais que têm habilitação, treinamento e segurança para usá-las, por isso que não é qualquer um que pode usar. Existe também o crime relativo a armas de fogo de uso permitido, também é crime portar uma arma para a qual não se tem essa autorização, ainda que seja um revólver calibre 38, enfim, armas que têm menor potencial ofensivo. Isso também é crime, do artigo 14. Mas nessa lei 10.826 de 2003, nós temos o artigo 16, que é mais pesado, né, que diz respeito a portar, possuir, guardar, ter essas armas de fogo de uso restrito ou proibido, com as quais Roberto Jefferson executou as 4 tentativas de homicídio. Então, ele também foi indiciado, né, por este crime, porque como que ele tinha aquilo tudo em casa, gente? Vejam só, depois foi descoberto, como pode se ver na reportagem, que ele possuía mais de 76 mil cartuchos, ou seja, munições desse tipo de arma, de fuzil, munições também são restritas, né, segundo a lei. Então, não é só a arma em si, mas o porte da munição da arma de fogo de uso restrito. Ele possuía fuzis, ele possuía granadas, ele possuía uma quantidade imensa de munição, como eu já falei, que com certeza um cidadão comum não pode ter, né, ou se tivesse, tinha que ter uma autorização para isso, para quê, né, por que teria realmente essa quantidade de coisa guardada dentro de casa com esse potencial danoso. E aí é um outro crime. É um outro crime porque lesiona a incolumidade pública. É um crime de perigo, né? É um crime em que se coloca em risco qualquer pessoa, né? Inclusive, ao lado da casa dele havia vizinhança, claro, né? Não mora isolado, ali no Rio de Janeiro ele morava perto de outras casas e numa casa ao lado havia crianças numa festinha de crianças, né? Imaginem todo o risco, né? De atirar essa quantidade de balas, né, de fuzil e de granadas, inclusive chegando a lesionar patrimônio alheio, e por que não, talvez até poderia lesionar pessoas, crianças, né, que são vizinhas dessa pessoa. Então, tudo isso tipifica ainda o artigo 16 da Lei 10.826, que é o nosso Estatuto do Desarmamento, que é justamente para garantir a incolumidade. Então, houve uma lesão à autoridade pública, à administração pública, né, lá no crime de resistência, houve 4 tentativas de homicídio e qualificado,
porque é o homicídio qualificado do inciso 8º do parágrafo 2º, já que é praticado com uso de armas de fogo de uso restrito ou proibido, né? Que ninguém pode ter mesmo, né? Proibido ou restrito a alguns cidadãos, como é o caso aí do fuzil, ou da bazuca, ou das granadas. E, finalmente, houve essa prisão também pelo fato de ele estar portando toda essa... possuindo, né, em casa, mas portando lá de fora de casa e possuindo dentro de casa uma quantidade imensa de munição e de armas que são proibidas, que são restritas, na verdade. Vejam, por todos esses crimes, ele acabou sendo preso depois de uma longa negociação, né? Veio até o ministro da Justiça negociar, mas enfim, 7 horas de negociação. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, voltou a insistir com uma nova ordem de prisão, dessa vez em flagrante, porque a negociação durou 7 horas, e nisso um outro mandado de prisão foi expedido por Alexandre de Moraes, já no sentido do flagrante, porque estava acontecendo crimes ali, né? Então, ele deixou de ser uma ordem de prisão executada por crimes anteriores, como as ofensas à milícia Carmen Lúcia, passou a ser uma ordem de prisão em flagrante, porque estavam acontecendo crimes severos, gravíssimos, ali à frente, aos olhos de todo mundo, né? Inclusive contra policiais. E aí, realmente, depois de 7 horas, a prisão foi executada, ele se encontra preso, primeiro em flagrante, né? E depois com a prisão preventiva decretada, o flagrante convertido em prisão preventiva, que não tem prazo, ele se encontra preso na prisão de Bangu 8, no estado do Rio de Janeiro, ok? Então, esse foi o Notícia Crimes de hoje, né? Os crimes cometidos por Roberto Jefferson na sua resistência à prisão. Nós vimos que foram vários, né? Desde a resistência, passando pelas tentativas de homicídio, até finalmente toda essa posse, esse porte legal de armas de fogo de uso restrito ou proibido em casa. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do quadro de hoje. Deixem aqui o seu like, compartilhem esse conhecimento, inscrevam-se no canal Professora Gisele Mendes do YouTube e nós voltamos proximamente com mais quadros aqui no nosso canal. Muito obrigada e até a próxima.